bom dia. No programa de hoje nós vamos conversar sobre o portal de transparência do Governo do Estado e também sobre o serviço de ouvidoria. E para esta conversa, o meu convidado de hoje é o Dr. Rodrigo Lago, que é secretário de Estado de Transparência e Controle. Bom dia, Dr. Rodrigo. Bom dia, Elza. Bom dia aos telespectadores da TV Assembleia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. É a primeira vez que eu estou participando do nosso café, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse serviço de portal da transparência do governo. A gente foi instalada no ano passado, né? E de lá para cá a gente já teve alguns avanços, inclusive sendo colocado no lugar bem de destaque no Brasil inteiro, né? Quando foi criada a Secretaria de Transparência e Controle pelo governador Flávio Dino, havia alguns filtros no portal da transparência que impediam a publicidade de 60% dos gastos públicos. E muitas informações também não constavam do portal. Então houve uma demanda imediata em janeiro, Elza, de se reformular esse portal da transparência. Então a equipe da Secretaria, desde o início da gestão, passou a fazer uma reformulação do portal esse que foi lançado em março do ano passado, e de lá para cá muitas evoluções foram sendo conquistadas. E isso foi, ao final do ano passado, foi o resultado de um regozijo do governo do Estado, que saiu das últimas colocações na transparência pública para as primeiras, né? Então Quer dizer, a gente que não tinha quase nada conseguiu chegar lá em cima, mais ou menos conseguiu isso. Evoluir por instituições que são independentes, autônomas e que não tem qualquer ingerência do Estado do Maranhão, que eu me refiro à Controladoria Geral da União e ao Ministério Público Federal. Ambos fizeram rankings sobre transparência pública na administração pública e o Estado conseguiu um enorme destaque. Ficou em primeiro colocado no ranking da CGU e ficou entre os 10 melhores estados no ranking do Ministério Público Federal. Tem critérios diferentes, mas avaliam claro, a transparência pública. Mas o que interessa é que a gente ficou bem colocado. Eu estou dizendo que antes 60% dos gastos não tinham essa visibilidade, não tinham essa divulgação. Hoje, todos os gastos do governo, a transparência significa isso mesmo, transparência, tudo está lá? Está tudo lá, 100% dos gastos públicos estão no portal. Só não estão no portal aqueles gastos que são protegidos por lei, né? Os exemplos mais clássicos por exemplo, aquele serviço de proteção à testemunha. Você tem que resguardar aquelas informações porque o sigilo é obrigatório, faz parte do trabalho, né? Exatamente, né? Operações policiais, né? Você não pode entregar o ouro ao bandido, né? Você não pode anunciar ao bandido aquelas operações policiais antes delas acontecerem. Então, tirando essas pouquíssimas informações, pouquíssimos gastos públicos que são protegidos por lei, todos os demais gastos que devam ser apresentados ao cidadão estão hoje no portal da transparência. Por conta disso, a sociedade está tomando conta, está tomando conhecimento. E a consequência disso, por exemplo, tem alguma ingerência da sociedade? Ela dá algum pitaco, vamos dizer assim, dá alguma opinião nisso, tipo, está gastando demais aqui? Vocês recebem algum tipo de reclamação ou de palpite a respeito? Recebemos. Uma outra novidade da Secretaria de Transparência e Controle foi a criação de uma ouvidoria geral, né? O Estado possuía ouvidorias setoriais, né? O que é ouvidoria para que o telespectador entenda, isso, né? Então vamos explicar o que é uma ouvidoria. É bom sempre explicar isso. A ouvidoria é um canal de diálogo entre o cidadão e a administração pública, né? É uma forma que o cidadão tem de se manifestar sobre algo que diga respeito à administração pública e, eventualmente, quando for o caso, receber algum retorno disto, né? Então, foi criada uma ouvidoria geral. Antes, no Estado, o Estado já tinha algumas ouvidorias, né? Mas órgãos, por exemplo, alguns órgãos tinham suas ouvidorias, não era geral, era de dentro do órgão. Você está como exemplo, o Detran tinha uma ouvidoria, mas era específico para os usuários do Detran. Só para o órgão do Detran, ninguém podia dar outra informação ali a respeito fora do que não dissesse respeito ao Detran. Entendi. Se o cidadão chegasse lá e quisesse reclamar, por exemplo, de uma questão de infraestrutura, ele ia fazer a reclamação e a reclamação ficaria arquivada. Quer dizer, não ia nem receber, né? Não tinha nada a ver com o Detran, né? O órgão não processaria e não tinha como encaminhar aquela demanda para o órgão competente, né? Então foi criada uma ouvidoria geral e aí essa ouvidoria geral abrange todas as ouvidorias que já existiam, mas fomentamos a criação de outras ouvidorias, né? E no passo seguinte, já agora em 2016, nós implantamos o Sistema Geral de Ouvidorias, né? O e-ouve é um sistema eletrônico, quer dizer, a Elza quando for viajar... E-ouve, eu gostei desse nome. Quando for viajar, quando estiver longe, estiver visitando um país estrangeiro, enfim, qualquer lugar do mundo, você poderá fazer demandas para o governo do Estado do Maranhão. Que tipo de demandas são essas? São denúncias, né?
Você pode, por exemplo, reclamar da qualidade de uma obra, né? Imagina que há uma obra do Estado na sua rua, na sua região, no seu bairro, você vê que a empresa não está executando com uma boa qualidade, e aí você pode então anunciar isso para o Estado. Antigamente não tinha como, o cidadão assistia aquele gasto público ser realizado e ele não tinha como reclamar isso para o Estado. Ele pode ver, por exemplo, uma obra que ele acha, ele tem uma ideia, né? O cidadão claro, a gente tem noção das necessidades de cada bairro. Eu costumo dizer que é quem está mais perto das coisas, né? Com toda certeza. Então o cidadão tem aquela ideia, mas não tinha como dizer isso ao Estado, né? Ele não ia marcar uma audiência com o governador, que tem uma agenda grande, para dizer que tem que botar uma porta diferente numa escola, por exemplo. Isso. Mas aí eu quero saber o seguinte, eu reclamo que a porta que está sendo colocada na escola não é adequada, que poderia colocar uma porta diferente. O que vai acontecer com a minha reclamação? De alguma forma eu vou ter o retorno disso, eu vou ver que aquilo foi realizado? Como é que funciona a partir de então? O serviço de ouvidoria, ele tem uma proteção que ele permite, inclusive, que essas reclamações sejam feitas de formas anônimas, né? Então, você faz a reclamação, há um órgão de ouvidoria em cada secretaria, em cada órgão, nós estamos incentivando a criação desses órgãos. Onde não há ouvidoria definida, instalada, a gente está solicitando dos secretários, dos dirigentes de órgão que designem um servidor para receber essas demandas, porque o sistema agora encaminha via eletrônica, né? Então a demanda chega na ouvidoria geral, por exemplo, de lá da ouvidoria geral encaminhada para o órgão específico, e que se houver alguma solução ou se tiver alguma resposta, essa resposta depois é devolvida ao cidadão que se identificar. Ok, o senhor vai continuar me explicando isso, mas no próximo bloco a gente vai fazer um rápido intervalinho e daqui a pouco a gente volta para conversar mais sobre essa transparência das ações do governo e também sobre o trabalho da ouvidoria. É um minutinho só e a gente está de volta. Estamos de volta para o nosso segundo bloco de conversa aqui com o secretário Rodrigo Lago, que é secretário de Estado da Transparência e Controle. Vamos continuar falando sobre esse trabalho da ouvidoria. Toda secretaria agora tem uma ouvidoria ou essas reclamações todas vão ficar concentradas na ouvidoria geral? Como é que funciona? A ouvidoria geral tem fomentado, a Secretaria de Transparência e Controle tem fomentado os órgãos do Estado a instalarem ouvidoria. É óbvio que há órgãos... não significa que todos já tenham, né? É óbvio que há órgãos menores, há órgãos que não trabalham diretamente com o público, que a demanda seria menor e talvez não justificasse ter uma ouvidoria instalada dentro do órgão. Entendi. Né? Mas nesses casos, a alternativa que nós encontramos foi solicitar que os secretários, os dirigentes dos órgãos, designem servidores para responder por isso. O servidor tem sua atividade regular. Seria uma ouvidoria de uma forma mais, vamos dizer assim, mais informal. O servidor tem a sua atividade regular, mas ele é indicado para responder pela ouvidoria. Por quê? Porque quando chega uma demanda que diz respeito àquele órgão, a ouvidoria geral encaminha isso, e tudo é por sistema hoje. Quer dizer, o próprio cidadão, ao entrar no sistema, ele já escolhe qual é o órgão para qual deve ser dirigida a sua reclamação. Mas o cidadão, às vezes, não conhece o Estado. É normal isso aí. É normal, claro. Ele não tem, não é da... porque é um serviço novo também, né? Não é a missão dele conhecer a estrutura do Estado. Então, ele pode direcionar a sua reclamação para a Secretaria de Transparência e Controle, que nesse caso encaminha para o órgão específico. Há uma equipe que trabalha com o tratamento dessas demandas, analisa o conteúdo da demanda para identificar qual é o órgão que responde por aquela demanda. É mais ou menos assim, eu quero reclamar alguma coisa sobre o Detran. Vou só pegar o Detran porque a gente falou ainda agora. Se o Detran não tem esta ouvidoria, ou se eu não sei como me dirigir ao Detran, eu posso mandar minha reclamação direto para a Secretaria de Transparência e Controle. Exatamente. Ela vai se encarregar de encaminhar isso, para o Detran. Entendi. Aí a equipe recebe aquela demanda, analisa se aquela competência, aquela atribuição de fato é do Detran, e em sendo encaminhado para o Detran, tudo por sistema, né? Até janeiro, nós instalamos a ouvidoria geral ainda em janeiro do ano passado, e isso vinha sendo processado primeiro apenas fisicamente, apenas um protocolo, né? E depois nós implantamos um sistema que ainda não permitia esse encaminhamento eletrônico.
Quer dizer, era um sistema que estava disponível no site, mas isso vinha para a Secretaria de Transparência e Controle e depois era encaminhado burocraticamente por papel para as secretarias. E aí agora, já em 2016, nós implementamos o sistema eletrônico que encaminha todas as demandas via eletrônica, né? Ou via informática, via internet. Muito mais rápido, com muito certeza, mais rápido, né? O cidadão vai ter uma resposta mais rápida, né? E a população, Rodrigo, ela tá atendendo esse chamado governo? Quer dizer, ela está fazendo reclamações, ela está participando, ela está dando sugestões? Como é que a gente está se comportando nesse caso? Tem feito, e já tem alguns casos aí, digamos, de sucesso da ouvidoria. Eu vou citar como exemplo, o Estado fez alguns concursos e seletivos, né, em 2015, está agora fazendo novos concursos e seletivos, e a ouvidoria tem sido esse canal de acesso entre os candidatos, entre o cidadão, de uma forma geral, e a administração pública, algo que não existia antes, né? Por exemplo, teve um seletivo na saúde e o brasileiro ele tem por marca deixar tudo para a última hora, né? E as inscrições eram feitas pela internet. E o site da fundação contratada para a realização do concurso não estava preparado para receber uma demanda tão grande quanto houve no último dia. No último dia. Então, isso aconteceu que houve um bloqueio. Isso é natural. Isso acontece regularmente em sites, em sistemas, né? E aí o cidadão não conseguiu fazer a inscrição, o prazo acabando e o cidadão começou a ficar preocupado, não tinha como dialogar com a administração pública, então recorreu à Ouvidoria Geral, né? E a Ouvidoria Geral prontamente interviu no órgão, né? Isso aconteceu em 2 oportunidades e aí foi possível então prorrogar aquele prazo, né? Prorrogou o prazo, o cidadão foi atendido, o Estado terá uma eficácia maior no concurso público, no seletivo, porque poderá selecionar pessoas mais qualificadas. Então, são resultados que mostram a eficiência do serviço de ouvidoria. E também a pessoa que se dispõe a reclamar da sugestão porque está querendo uma melhoria, está querendo participar, né? A resposta, nesse caso, a resposta foi imediata porque tinha que ser imediata. Mas quando a gente reclama, por exemplo, de um serviço, como a gente citou agora o caso da escola, como é que a gente sabe que a reclamação foi ouvida, que ela pode ser atendida? A gente tem alguma resposta, a gente tem algum controle sobre essa denúncia ou essa sugestão depois que a gente faz? Olha, tem. Quando você se cadastra, se o cidadão optar por se identificar, ele vai informar o endereço eletrônico dele, o e-mail dele, e aí assim que o órgão responder, atender aquela demanda de ouvidoria, ele receberá por e-mail a resposta, né? As demandas de ouvidoria são das mais diversas, né? Como eu citei há pouco, pois eu agora fiquei curiosa. O que vocês recebem mais? Qual tipo de reclamação? Todos os tipos, né? De todos os tipos. É verdade. Há reclamações, por exemplo, quando você está fazendo uma obra pública, muito disso, olha, o asfalto está passando aqui na minha rua, mas não está passando na rua vizinha. A obra da escola, por que está demorando? Olha, a empresa abandonou a obra. Então, são possibilidades que o cidadão tem de direcionar diretamente a sua manifestação para o Estado. As sugestões... Um grau de satisfação também de ver que você está participando e que suas sugestões estão sendo atendidas, e a gente vai fazer de novo um rápido intervalinho. E daqui a pouco a gente volta para continuar conversando aqui com o secretário de Transparência e Controle do Estado. Minuto só e a gente está de volta. Agora já é o nosso último bloco de conversa aqui com o secretário de Transparência. Eu estou sempre complicada neste nome. Secretário de Estado de Transparência e Controle, Rodrigo Lago. A gente está falando que a população tem esse resultado. E quando a sugestão é acatada, o problema é resolvido. Vocês têm algum feedback assim com a população de dizer se ela se sentiu agradecida? A pessoa que fez a denúncia, de alguma forma, ela se pronuncia de novo? Olha, nós já recebemos manifestações que são nesse sentido. Já teve cidadão que apresentou perante a ouvidoria o que a gente chama de elogio, né? Há uma hipótese dessa, e ele diz exatamente isso. Olha, eu nunca fui ouvido pelo Estado, eu consegui me manifestar e recebi um retorno, muito obrigado. Então,
são manifestações que o cidadão dá um retorno para a administração pública. Né? Esse vale mais do que qualquer ponto assim, no portal da transparência, no ranking, não é? Vale, o elogio vale confesso mais, que dá vontade de imprimir, botar num quadro. Né? Verdade. Mas isso dá um incentivo maior, não só para o governador, como para os secretários, mas também para os próprios servidores. Né? A equipe que está trabalhando. Aquela equipe que trabalha ali diuturnamente. A sua equipe está aqui toda trabalhando no café. Né? Quando o resultado é bom, a gente não se sente muito agradecida. Fica muito gratificante ver isso. Né? E isso é no estado todo. As reclamações podem vir de qualquer parte do estado que serão acatadas da mesma forma. De qualquer parte do mundo. Qualquer parte do mundo, sim. Nós temos agora o EOV, né? O EOV já está implantado, já está funcionando. Já está funcionando. Tem recebido reclamações, inclusive, de pessoas até de fora, às vezes. Né? Há ideias, enfim, a gente não pode limitar a imaginação do cidadão, e o cidadão é quem está perto, às vezes, das políticas públicas. Ele está vendo ali na sua rua o problema. Mas quem está longe, por exemplo, quem está em outro país, reclama de quê? Às vezes dá uma sugestão, às vezes é um programa governamental de outro estado, já recebemos sugestão. Olha, no estado tal está sendo aplicado o programa tal, por que não aplicam no Maranhão? Aí manda cópia de lei, enfim. Então esse diálogo com o cidadão serve para aperfeiçoar a administração pública. Com certeza, interessante, eu gostei disso. Agora, voltando à questão do portal da transparência, a gente está numa crise financeira, eu imagino que vocês têm cortes nessas coisas todas. Esse mecanismo todo, ele pode de alguma forma ser afetado por essa crise? Vocês têm que frear alguma coisa? O portal tem que não divulgar tudo? Tem alguma coisa que possa mexer nesse mecanismo? Não, eu lamento a gente não ter muitos recursos para desenvolver ferramentas melhores, né? Lembrando que na informática quando se fala em qualquer sistema, se fala em milhões de reais. É, né? Verdade. Uma máquina imensa para movimentar. A atual gestão herdou sistemas já ultrapassados, né? Infelizmente ainda não foi possível alterar todos, nós estamos fazendo esse passo a passo devagar, mas sempre andando para frente, né? Isso é importante dizer. Eu não vejo como recuar nesses passos, são passos que se dá, pode mudar o governante hoje, mas os passos já foram dados. Eu cito como exemplo a Lei Estadual da Transparência, né? Um projeto de lei encaminhado. É uma lei, né? É uma lei, foi um projeto de lei encaminhado pelo governador Flávio Dino ainda em fevereiro do ano passado. Né? Estive pessoalmente, aqui, inclusive, né? Com a cobertura da TV Assembleia, cobriu essa audiência. Eu estive pessoalmente aqui no gabinete da presidência da Assembleia, tive com alguns dos deputados solicitando uma urgência no projeto. A Assembleia acolheu esse projeto de uma forma célere, né? Rápida, então virou lei. Hoje é lei no Maranhão. A transparência não é mais a vontade de um governante. Eu vou divulgar o que eu quero, se eu quiser, não é? Então, a transparência na administração pública do Poder Executivo do Maranhão agora é lei. E aí, mude governante, mude gestor, a lei terá que ser cumprida, né? A lei traz mecanismos específicos, traz sanções para o caso de descumprimento. Então isso se tornou lei e isso permitiu que o Estado saísse da antepenúltima colocação, né? Nós éramos o 25º Estado da Federação, né? Em ranking de transparência. Quem era que estava atrás de nós, assim, só por curiosidade, Alagoas? O Amapá e eu não me recordo qual é o outro Estado, que estavam com nota 0. E o Maranhão só não tirou nota 0 graças à Assembleia Legislativa. Eu sempre gosto de agradecer os deputados, porque foi aprovada essa lei exatamente no momento em que estava sendo feito o ranking. Né? E depois, em novembro do ano passado, foi feita uma nova rodada desse ranking. E nós conseguimos, graças ao apoio da Assembleia, mas também ao apoio de todos os órgãos da administração pública, tirar a nota 10 e ficamos em primeiro colocado. Saímos de 25º para a primeira colocação. Pois então a gente pode dizer que a Secretaria de Estado de Transparência e Controle é uma secretaria nova que foi criada exatamente para exercer esse trabalho. Por conta disso, quais foram as adequações? O senhor entrou numa coisa completamente nova, ela não existia. Começar do zero assim, com um serviço que é delicado, vamos dizer assim. A transparência é delicada, a ouvidoria é delicada, onde você vai ter sugestões da população, onde você vai ter que divulgar os gastos do governo. É um trabalho um pouco complicado? É um pouco complicado. Eu costumo dizer até, eu me manifestei perante os ouvidores do governo, teve uma reunião outro dia, no dia do ouvidor, o Dia Nacional do Ouvidor, e eu disse para eles que eles são os chatos do governo, né? E eu sou o chato maior, porque eu dirijo este órgão. Imagina você que um secretário faz um grande programa de governo e de repente vem um cidadão e reclama daquele programa e às vezes toca na ferida do programa, né? Isso. E aí é o ouvidor quem vai levar essa mensagem para o gestor, né? Ele diz, olha, recebi uma reclamação do cidadão fulano de tal, ou então uma reclamação anônima,
está reclamando deste ponto do seu programa que merece aperfeiçoamento. Então é o chato, mas é um chato necessário que serve para aperfeiçoar. E aí o gestor começa a ouvir a reclamação e vai ajustando o seu programa a uma realidade, de forma que o próprio gestor será beneficiário dessa reclamação. Funciona como uma ferramenta de ajustamento, vamos dizer assim, das atividades, das ações de cada secretaria. O senhor tem sido muito chato? Um pouquinho. Agora a gente colocou a culpa no sistema, né? Então, como a demanda vem pelo sistema, eu não tenho que apresentar essa... Você não tem mais que dar a cara a tapa, então, manda, depois se ele quiser... Mas o ouvidor do órgão, ele vai lá no gestor, bate na porta do gabinete do secretário, enfim, do diretor, e tem que apresentar aquele argumento. Mas não é só isso que vive, nós recebemos os elogios também. Pois é, o elogio é outra e um parte elogio, da mesma... Um elogio anula umas 10 reclamações. Então, às vezes o cidadão vem e diz, olha, eu nunca tinha visto isso, nunca aconteceu isso na minha vida. Pronto, que bom que eu estou recebendo esse programa de governo agora, enfim, eu estou recebendo essa obra, nunca tinham visto para a minha região, para o meu bairro, enfim. Então, não tinha nem para quem reclamar, agora já posso reclamar, ser ouvido e ser atendido, o que é melhor. Então, você já tem uma média de quanto por cento mais ou menos chega a esse nível de atendimento dessas reclamações? Olha, na verdade, nós conseguimos em 2015 responder quase 100% das demandas, né? Eram poucas, é bem verdade. Nós tivemos 313 demandas via sistema em 2015. Só esse ano, em 2 meses e meio, nós ainda não completamos nem o mês de março ainda direito nas estatísticas, mas já tivemos 350 demandas de ouvidoria. Pronto, já superamos o ano passado. Já superamos 2015. Vamos. Então é uma nova ferramenta que o cidadão está conhecendo e está começando a se utilizar dela, né? Pronto, se você também quer ser um chato no governo, mas chato no bom sentido, faça uma reclamação. A secretaria, o doutor Rodrigo, vai estar esperando a sua reclamação, na medida do possível, atender e dar o retorno disso tudo. Né, só interrompendo, se você quiser elogiar também, será muito bem-vindo. Se você quiser elogiar, não se arcane. Não é só para reclamar. Se você tem uma reclamação, uma sugestão atendida ou acatada, não custa nada elogiar. Não é tão bom quando você recebe elogio, porque às vezes a gente reclama, recebe e esquece de agradecer, né? Agradecer faz parte também do trabalho de vocês. Faz, e assim, não só para o regozijo dos gestores, mas também para entender que aquele programa deu certo. Deu certo e tá merece ser avançando, merece ser aumentar o seu escopo, enfim. Ok, então quando a gente conseguir mais um lugarzinho nesse ranking, um lugarzinho acima mais nesse ranking, você volta aqui para me contar mais novidades desse programa, tanto do Portal da Transparência quanto da ouvidoria, porque nós temos uma ouvidoria também que está fazendo esse mesmo trabalho de ser chata para cobrar de quem deve ser cobrado. Doutor Rodrigo Lago, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado, eu que agradeço. Um bom café da manhã desse aí, para começar o dia sempre é bom. Vamos continuar comendo. E você já sabe que o nosso programa está à sua disposição, o conteúdo do nosso programa está à sua disposição no nosso site, que é o al.ma.leg.br, e também nas nossas redes sociais. E todos os dias, a partir das 8h30, nós estamos aqui com mais informações, muitas notícias para você começar sempre o seu dia muito bem informado. Tchau e até amanhã.